Mais de um ano após os devastadores ataques do Hamas em 7 de outubro contra Israel, o exército do país disse na quinta-feira que matou o homem que considera ter sido o principal arquiteto daquele massacre na fronteira, levantando questões sobre o futuro da guerra e do próprio grupo militante, que tem enfrentado golpe após golpe nos últimos meses. A morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, pode representar uma rara oportunidade de firmar um cessar-fogo, dizem autoridades dos Estados Unidos, com Israel tendo matado vários outros comandantes importantes do Hamas, incluindo Ismail Haniyeh, ex-líder político do grupo, bem como líderes do grupo militante Hezbollah no Líbano. O Hamas e o Hezbollah fazem parte de um eixo de grupos militantes apoiados pelo Irã. Em uma mensagem de vídeo gravada na quinta-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a morte de Sinwar marcou o início do dia após o Hamas, mas a tarefa diante de nós ainda não está concluída. O Hamas ainda não comentou os relatos da morte de seu líder. Aqui está o que você precisa saber. Como isso aconteceu? Desde os ataques de 7 de outubro, Israel tem investido seus recursos em uma caçada feroz por Sinwar, declarando como o homem mais procurado em Gaza e um homem morto ambulante. Em um ponto, um porta-voz militar israelense disse que sua caçada não vai parar até que ele seja capturado, vivo ou morto. E, acreditam autoridades dos Estados Unidos, os militares israelenses chegaram perto algumas vezes, em um ponto até mesmo obtendo um vídeo que supostamente mostrava Sinwar com vários membros da família dentro de um túnel de Gaza, mas ele continuou escapando. Os militares israelenses cercaram anteriormente a casa de Sinwar e realizaram um ataque intensivo em sua cidade natal, Khan Younis, mas não conseguiram encontrá-lo. Aquela busca de um ano finalmente chegou a um fim inesperado na quarta-feira em Rafah, sul de Gaza. Forças israelenses estavam na área durante uma operação militar de rotina quando foram alvejadas perto de um prédio, de acordo com duas fontes israelenses familiarizadas com o assunto. As tropas revidaram com um tanque, então voaram um drone para dentro do prédio fortemente danificado, de acordo com o exército israelense. O vídeo, compartilhado pelo exército, mostra o que parecem ser os momentos finais de Sinwar. Ele está sentado sozinho em uma cadeira, cercado por poeira e escombros, parecendo olhar diretamente para a câmera. Ele segura um pedaço de madeira na mão e o joga no drone antes do vídeo terminar. Foi só então, quando as tropas inspecionaram os escombros, que perceberam que Sinwar estava entre os corpos, de acordo com os militares israelenses. Registros odontológicos e outros dados biométricos ajudaram Israel a identificar o líder do Hamas, de acordo com uma autoridade dos Estados Unidos e um ex-funcionário familiarizados com o assunto. Sinwar estava tentando escapar para o norte quando foi morto, disse outro porta-voz militar israelense na quinta-feira. Ele foi encontrado com uma arma e mais de $10 mil em shequels israelenses, disse o porta-voz. Quem foi Sinwar? Sinwar foi durante muito tempo um membro importante do Hamas, juntando-se ao grupo militante no final da década de 1980 e subindo rapidamente na hierarquia. Ele nasceu em um campo de refugiados em Gaza, depois que sua família foi deslocada da vila palestina de Al-Maidal, agora parte da cidade israelense de Ashelon, durante a Guerra Árabe-Israelense. Como estudante, Sinwar se tornou um ativista anti-ocupação, mas foi preso em Israel com várias sentenças perpétuas após ser acusado de orquestrar assassinato. Ele cumpriu 23 anos antes de ser libertado como parte de uma troca de prisioneiros em 2011. Sinwar retornou a Gaza e rapidamente estabeleceu seu nome no Hamas. Ele fundou o temido braço de segurança de inteligência internacional do grupo, o MAS, e era conhecido por empregar violência brutal contra qualquer um suspeito de colaborar com Israel. Artigo relacionado: quem foi o líder do Hamas, Yahya Sinwar? Ele também era visto como um líder político pragmático por alguns. Em 2017, o Hamas elegeu Sinwar como chefe político do Politburo, seu principal órgão de tomada de decisões em Gaza. Sinwar foi designado terrorista global pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e pela União Europeia em 2015, e foi sancionado pelo Reino Unido e pela França nos últimos anos. Mas ele ganhou maior destaque após os ataques de 7 de outubro como um dos principais alvos de Israel. Autoridades israelenses o chamaram de rosto do mal e o açougueiro de Khan Younis. Ele se tornou um dos líderes mais antigos do Hamas em agosto, depois que Ismail Haniyeh foi assassinado no Irã. Sinwar não era visto desde os ataques
ataques de 7 de outubro, provavelmente sobrevivendo ao cerco de Israel a Gaza, abrigando-se em uma vasta rede de túneis subterrâneos. Qual foi o papel dele em 7 de outubro? Israel acusou publicamente Sinvar de ser o mentor por trás do ataque do Hamas em 7 de outubro, embora especialistas digam que ele provavelmente foi um entre vários. O ataque foi o mais mortal contra Israel em sua história. O Hamas e outros grupos armados palestinos mataram mais de 1.200 pessoas, a maioria civis, e levaram cerca de 250 pessoas para Gaza como reféns. Sinvar foi considerado um tomador de decisões importante e provavelmente o principal ponto de contato do mundo exterior em Gaza durante as intensas negociações sobre o retorno dos reféns. As negociações envolveram figuras importantes de Israel, Hamas, Estados Unidos, Catar e Egito. O que vem depois? Embora seja muito cedo para dizer o que pode acontecer a seguir ou como o Hamas pode responder, a morte de Sinvar marca o golpe mais recente ao grupo, que viu vários líderes importantes serem eliminados um por um durante a campanha de Israel para desmantelar completamente o Hamas. Apenas um dia após o assassinato de Ani, Israel confirmou que havia matado o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, durante um ataque anterior, outro dos supostos mentores do ataque de 7 de outubro. Um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns para interromper a guerra teimosamente travado por meses, altos funcionários dos Estados Unidos se agarraram à esperança de que Sinvar pudesse um dia ser eliminado, abrindo um caminho para uma resolução. Com ele agora fora, os funcionários especulam que esta pode ser uma das melhores chances de dar fim à guerra entre Israel e o Hamas, mas estão reticentes em fazer qualquer previsão sobre o que isso significará para a região volátil.